banheiro, né? Tudo bem? Então, Opa, doutor Vitório. a gente vai fazer um exame direcionado, então não vai ter anamnese nem nada. A gente pede para o paciente tirar a roupa, por favor. Boa. Bom, primeiramente a gente vai fazer uma inspeção mais geral, para ver se não tem nenhuma cicatriz, se não tem nenhum abalamento, como está um pouco do padrão respiratório, algo mais superficial assim. De início a gente pode quebrar um pouco da ordem, vou fazer primeiro a pressão arterial do paciente. A gente pergunta para ele se tomou algum energético antes de vir, Não, fez algum exercício físico antes. eu só vim caminhando até aqui. Faz muito tempo? Não, não muito. Ah, tá. Bom, mas aí, nesse caso a gente esperaria, né? Mas como a gente está só improvisando, pergunta também se está com vontade no banheiro. Está com vontade no banheiro? Não. Não? Tá, depois disso a gente parte para medir a pressão dele. É bom que o manguito seja ajustado para cada paciente, né? Lembrando, cerca de 2 centímetros acima da fossa cubital. Tá, deixa eu ver. Boa. Bom, primeiro a gente vai tentar achar o pulso radial do paciente. Já que a gente pode dizer um pouco das características dele, se ele é regular, né, como é que está a frequência do pulso. Aqui a gente vai insuflar o manguito até que a gente não sinta mais o pulso arterial. A gente percebe que o pulso está ali em torno de 120, 130. Daí em seguida a gente vai fazer a ausculta, né? A gente posiciona o esteto na área da artéria braquial. E insufla cerca de 20 milímetros de mercúrio acima de quando a gente mediu sumiu o pulso radial. Aqui a gente consegue escutar o som de Korotchkov. Como esperado, o paciente tem uma pressão arterial normal. E agora a gente pode partir para uma inspeção mais direcionada, assim. Eu vou pedir para o paciente deitar, por favor, para esse lado. Para cá, para ver o ictus. Isso. A gente percebe também como se não tem algum abalamento, questão de uma dilatação cardíaca. A gente tenta procurar o ictus, né? Assim, a gente vai tentar localizar o ictus. Geralmente ele está localizado na linha hemiclavicular e no quinto espaço intercostal. Para achar o quinto espaço intercostal, a gente palpa a fúrcula, tenta achar o ângulo de luz, e a partir disso a gente consegue achar os espaços. Então é mais ou menos em torno daqui, assim.
A gente faz primeiro uma observação tangencial, né? E depois o ideal seria uma frontal, perdão. Uma frontal, só que a maca não permite, né? Com relação ao ictus, a gente consegue, o ictus nesse caso do paciente não é muito visível, né? Então nesse caso não tem como a gente afirmar se ele é propulsivo, a intensidade dele. Mas em seguida também, na parte da inspeção, a gente pode avaliar o pulso jugular. O ideal seria ter uma maca reclinável, mas essa aqui não reclina, então a gente vai improvisar, pegar um casaco emprestado, botar acima da cabeça do paciente. Isso. E consegue analisar um pouco da turgência jugular. E consegue perceber um pouco dos pulsos, né, aqueles pulsos venosos, das ondas. A gente também consegue fazer uma medição do pulso, utilizando uma régua, né? A gente parte aqui da região do tórax e traça uma linha perpendicular até a região da jugular, né? O ideal é que não passe a borda anterior do esternocleido. Nesse caso a gente percebe que está normal também. Em seguida a gente vai fazer a parte mais importante do exame cardíaco, que é a ausculta. Se puder, por favor. Vamos lá. A gente tem 5 focos que a gente geralmente faz a ausculta, que é o foco aórtico, o foco pulmonar, o foco mitral, tricúspide e o foco aórtico acessório, né? Eu vou partir primeiro dos focos da base. A gente, como eu falei anteriormente, a gente localiza a fúrcula, o ângulo de luz, e o ângulo de luz vai estar bem próximo do segundo espaço intercostal. A gente vai posicionar o esteto aqui no foco pulmonar. Primeiro eu vou fazer esse aqui. Do lado direito, o foco aórtico. A gente consegue perceber que a B2 é bem mais intensa que B1. A gente faz também no foco tricúspide, ligeiramente à esquerda do processo tifoide. A gente consegue perceber que B1 fica de intensidade maior que a B2. E no foco mitral, proximamente na região do ictus. A gente também pode auscultar o foco aórtico acessório, que fica cerca de entre o terceiro e o quarto espaço intercostal. Nas situações é bom a gente analisar se não tem alguma anormalidade, além de B1 e de B2, né? Por exemplo, uma terceira agulha, se não tem um sopro. No caso de um sopro, é importante a gente analisar se ele não irradia para alguma região do tórax, para ver qual que é a intensidade dele, né? Localizar entre B1 e B2, tipo prótese histórico, mesodiastólico. Lembrando que sopros diastóricos são sempre patológicos. E, além disso, o que mais a gente pode fazer? Além disso, a gente também pode palpar as artérias, na verdade pode auscultar as artérias carótidas, né? E também auscultar enquanto tá aqui. Aí? Auscultar aqui enquanto tá fazendo. Do palpa ao pulso, né? É. Mas eu vou fazer isso aqui primeiro depois.
Nesse caso é bom a gente analisar também se não tem nenhum sopro na parte das artérias carótidas. Além disso, o que mais a gente pode fazer? Talvez explicar a fisiologia do B1 e B2. É verdade, né? Lembrando que B1 ocorre quando tem o fechamento das atrioventriculares e B2 quando tem o fechamento da aórtica e da pulmonar, né? Dentro disso a gente tem algumas manobras que a gente pode utilizar para, né, aprimorar a ausculta, digamos assim. Uma delas de Rivero Carvalho. A gente pede para o paciente inspirar fundo e isso, né, vai aumentar o retorno venoso para o ventrículo direito. Isso vai fazer com que a pulmonar feche um pouquinho mais tarde e separe o componente B2. Né? E além disso, a de Rivero Carvalho pode ser usada para intensificar o sopro da tricúspide, né? A gente vai lá, acha os focos novamente, né, o pulmonar, pede para o paciente inspirar fundo, por favor, segura. Tem algumas outras manobras que a gente pode utilizar, que, por exemplo, o hand grip, a gente pede para o paciente fechar os punhos, né, aumentar a resistência vascular periférica, daí pode ser usado para escutar questão de distúrbios da válvula mitral, né? Mas nesse caso, para não ficar muito longe, a gente não vai fazer. Além disso, a gente pode fazer as palpações, né? A gente pode tentar palpar fêmitos, né, que lembram um ronronar de gatos, mas geralmente é só quando tem sopros associados, né, em distúrbios patológicos. A gente consegue perceber que o dano não tem nada, ainda bem, né? E além disso, a gente pode palpar as artérias carótidas, né? Abaixo do ângulo mandibular, na frente do esternocleido. Consegue perceber que é um pulso bem forte. Em caso de pacientes, por exemplo, com insuficiência aórtica, a gente teria um pulso característico que a gente chama de dança das artérias, né? Que é quando as artérias ficam batendo bem forte na parede. E outra coisa que a gente pode palpar novamente, a gente já avaliou na parte da pressão arterial, mas pode avaliar novamente, que é o pulso, né? A gente vai auscultar junto com o batimento cardíaco. Né? Nesse caso a gente pode avaliar se tem pulsos anormais, né? Como que é o pulso de Corrigan, né? Um pulso filiforme. Pode analisar a frequência, o ritmo do pulso, a intensidade dele. Consegue perceber que é um pulso normal. E além disso, a gente também pode analisar a frequência cardíaca do paciente, né? Ideal é que a gente escute o coração, não o pulso radial, por causa que às vezes no caso de uma arritmia pode interferir. Então o ideal é que a gente, né, ache um foco bom de ausculta, conte por 1 minuto.
básico, geralzão do cardíaco é mais isso, assim. Lembrando que também tem na parte do sopro, eu esqueci de falar, mas é bom ver se ele não migra para alguma região. No caso de insuficiência mitral, geralmente migra para a axila. No caso de uma estenose, geralmente vai para a fúrcula. Tem algumas outras manobras que a gente pode fazer também, uma delas é o teste de Allen. O teste de Allen é para avaliar qual que é a predominância arterial da irrigação da mão, se é o pulso radial ou ulnar. A gente pede para o paciente ficar fechando a mão repetidamente, bem forte. Isso. A gente aperta agora a artéria ulnar e a artéria radial. A gente posiciona a mão do paciente, pode abrir. Solta um de cada vez. E aí? Significa que a irrigação é predominante da artéria ulnar, né? Foi o que a gente percebeu. Tem alguma coisa que você lembra? Acho que não. That's all, folks.